Olá, boa noite, pessoal. Novamente eu e Nakamura-san estamos fazendo esse especial, né, avisando para vocês que nosso programa vai ao ar todos os sábados às 9 horas. E hoje estamos fazendo esse especial com muito carinho, com muito amor. Boa noite, Nakamura-san. Boa noite, Redação ouvinte. Pois é, então hoje eu quero falar sobre o amor, né? O amor se divide em 3 partes. No primeiro é o romance. Romance, nossa, quando você conhece a pessoa, você é carinhosa, você é um cavalheiro, um gentleman, né? Você mostra só aquele lado romântico, bonito, gostoso, né? Leva no cinema, leva em restaurante. Você faz assim, assim o impossível para agradar presentes e tudo mais, né? Presenteia muitos presentes, flores, sempre na data de namorado, então leva flores, é super, mas super atencioso. Depois do romantismo entramos na paixão. A segunda parte do amor é a paixão. Aí, até então, a moça, né, estava bem recatada, então já começa a se interessar mais por ele. Ele, então, leva mais coisas para ele, agrada mais ainda a ela. Aí tem a parte sexual também, agora está ativa, né? Então não vê a hora de chegar a hora que ele venha. Nossa, só de ouvir a voz dele, ela está, assim, muito, muito apaixonada, né? E também continua dando os mais presentes, mais caros presentes, ou simplesmente uma flor, ou aquele que não tem ou tem, né? Sempre agradando essa paixão. As pessoas falando, para com esse negócio que não vai dar certo, para. A gente vê que não dá certo, só ela que não vê que dá certo, né? Mas ela continua, porque ele é maravilhoso, ele é atencioso, ele é, nossa, espetacular, né? Olha, eu tenho certeza que muitas pessoas estão se comparando aí, né? Com essa história. Aí vem a terceira fase do amor, que é a realidade, né? Depois de uns 5, 6 anos, vamos falar 7 anos, aí começa um ver o defeito do outro, né? Começa a ver, ele é fedido, não é isso que eu queria, sabe? Eu não gosto que ele faça isso, eu não gosto. Nossa Senhora, ele está mostrando o outro lado dele. Então já começa a mostrar a realidade, né, de que todo mundo já enxergava, só a gente que não enxergava, né? Olha, estou falando isso também sobre mim, viu? É a terceira fase. Essa terceira fase é muito, muito complicada, né? Porque essa terceira fase, se você conseguir suprir esta fase, você vai já para o segundo setênio do teu amor. Aí então fica mais, aí vocês já ficam mais equilibrados. E por isso, mais ou menos uns 10 anos para se acostumar um com o outro de fato, né? Porque já tem filhos e mesmo assim ainda tem queixa do marido, né? Então, essas 3 fases é muito, muito importante perceber que não é só para o amor, é também para uma empresa, né? Que, quando você encontra com um sócio, nós vamos ser sócio, porque o sócio fala isso, fala aquilo, fala um monte de coisas, porque eu gosto de fazer isso, eu sou muito dinâmico, eu sou isso, sou aquilo, né? E depois, então, na segunda fase, vocês veem que ele está mostrando a realidade, pondo as unhas para fora, e aí na terceira fase é onde acaba se dissolvendo essa sociedade. Então, a vida, como o amor, né, no nosso relacionamento amoroso, como também na sociedade, lá fora, no trabalho, é igual, né? É igual, não tem diferença. Então, tudo é uma questão de adaptação, né? Nós temos que o quê? Os casamentos duradouros foram aqueles antigos. Hoje, dificilmente um casamento vai até, né? Fazem hoje bodas de prata, bodas de ouro, enfim, né? É muito difícil ir até lá na frente, porque hoje as mulheres, como os homens também, têm os pavios curtos, não pensam muito, né? O que pode acarretar um casamento, uma separação. Então, na hora, essa moda de falar namorido, eu gosto, eu acho bacana, sabe? Namorido é um pouco namorado, um pouco marido, né? Porque essa é a realidade, né? Agora, o marido também pode dormir separado da mulher,
né? Porque eu acho que é muito certo isso, no frio, tudo mais. Porque não é uma separação de corpos que vai falar, não gosto mais dele, não. Não, não é. É realidade, é a liberdade que você tem na cama e tudo mais. Você vê o marido da tua amiga, né? Como ele age, como ele faz, né? Vê como é que as coisas funcionam. Dá uma olhadinha nos casais, principalmente nos homens, como eles se portam, porque assim a mulher tem mais certeza daquilo que está fazendo. Então, é isso, né? O amor é assim, o amor é cego, como diz o povo, né? Mas a prevenção é que você olhe antes de casar, antes de você falar, eu quero um relacionamento real com essa pessoa. Vê sempre o amigo dele, tá? Agora, nós falamos na semana passada, retrasada, aí um tempo atrás, né? Para você sempre prestar atenção como ele age num restaurante, como ele age num táxi, por exemplo, né? Porque no restaurante você vai ter a sua casa que você vai cozinhar, o que ele está falando da comida, né? Não é mesmo? Então, comece a observar isso, sai em público com ele, como é que ele age no meio da sociedade, né? Veja assim, aí você faz essas comparações e você se previne também contra isso, é uma vacina contra isso. Bom, pessoal, temos aí o professor Fábio Torres, já está na linha e vai nos falar sobre o derrame que será dividido em duas partes. Hoje, sexta-feira, hoje, sexta-feira, nós falaremos a metade e amanhã continuaremos com a metade do tema derrame ou AVC. Olá, Fábio Torres, como vai você? Tudo bem? Oi, Eda, tudo bem? Nakamura, olá, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz, graças a Deus. E agora com muito frio que vai entrar por aí. Graças a Deus, frio, calor, bem temperado, né? Frio, calor, calor, frio. Então estamos aqui novamente. E, Fábio, um tema, né, que nós temos que, acho que nunca abordamos esse tema, seria o AVC. Por que acontece? Por que acontece o AVC? E depois que acontece o AVC, o que ocorre depois, o antes e o depois, né? Então, eu acho que é importantíssimo para que nós possamos evitar isso, né? Porque eu já tive isquemia, então isso lá atrás, e você sabe disso, né? Para mim evitar isso, para mim eu tenho outro, é muito importante porque a gente presta bastante atenção, né? Então, por favor, fique à vontade, Fábio. Ótimo, olha, realmente é um assunto que é normal do dia a dia, sim, né? Sim, a isquemia, o acidente vascular encefálico, sim, o derrame, que hoje em dia é chamado, né? que foi acidente, antigamente era vascular cerebral e agora virou encefálico, né? Assim, a forma, a nomenclatura, vamos dizer. Sim. Mas vamos lá, Eda. Eda, todas as doenças, e principalmente o AVC, ele é um problema relacionado com os vasos sanguíneos do cérebro. Nós estamos fazendo de trás para frente o problema, tá? Nós vamos dizer assim, o problema de trás para frente. Sim. Os vasos sanguíneos, eles estão mais rígidos, eles estão menos flexíveis, primeiramente. Tá. Segunda coisa que ocorre é geralmente a pressão da pessoa acaba alterando muito. E rigidez de vaso é que nem uma mangueira de água que ficou no sol. Ela fica ressecada. Vai ficar. E uma hora vai rachar. Você aumentou a pressão, começa a aparecer aquela mancha, né? Olha só que exemplo. Aí é onde chama-se o acidente vascular. Por quê? Porque é um vaso sanguíneo que estourou. É tipo quando você bate na tua pele, ela fica roxinha, com aquele vermelhinho. É a mesma coisa, só que acontecendo no cérebro. Nossa, né? Imagina acontecer isso no cérebro, né? Só que é uma forma simples de explicar, né? Agora vamos em frente, né? Como que isso acontece, Fábio? Por que isso acontece? São vários fatores. Eu vou começar pelo fator genético, apesar de ser o genético ser o último, tá? Espera um pouquinho só, claro. Fábio, espera um pouquinho só. Avisando as pessoas que hoje nós vamos fazer um básico, né? Seria o derrame 1 e amanhã que será sábado, né? Então, nós acabaremos de falar sobre o derrame. Então, o derrame 2. Né? Para todo mundo entender que vai ter a continuação amanhã, porque hoje é um programa especial,
né? E que as pessoas já vão começar ouvindo sobre o derrame e depois, então, para quem quiser indicar para outras pessoas, poderão aí acessar o YouTube, que é muito, muito importante para todos nós. Pode continuar, por favor. Beleza, ainda. Vamos lá, pessoal. Então, assim, mas todos esses problemas, eles começam em um único lugar, né? Eles começam primeiro no processo circulatório. Primeira coisa. Então, a gente já falou tantas vezes aqui, Eda, sobre os vasos sanguíneos, que eles não podem ficar rígidos. A gente usa o málico para prevenir, limpar as artérias, né? Isso. E o que mais entope a artéria é totalmente o contrário do que as pessoas falam. E até a medicina está repensando no que está falando. Por quê? Todo mundo dizia que o problema era a gordura. Isso. A gordura entupia os vasos, a gordura entupia os vasos. Mas se a gente pegar os antigos, eu estou falando antigos antes de nós, né? Eles faziam o quê? Eles basicamente comiam gordura o dia inteiro. Pois é. Era gordura de porco, era gordura de frango, era gordura de gado. Isso. Né? Aliás, a carne então, era conservada em gordura. Né? A carne era não tinha geladeira. Porque não tinha geladeira, né, Eda? Isso é do meu tempo, hein? Então, eu comi muita carne de lata. Eu comi muita carne de lata, pra quem não sabe. É aquelas latas grandes de margarina de 18 litros. Isso. A gente pega 18 quilos, a gente jogava a carne cozida um pouco do porco com o toicinho do porco. Exatamente. E a gente... É isso mesmo que nós, da minha época, se fazia, né? Eu com 48 ainda fiz isso porque eu sou descendente, eu sou de imigrantes alemães. Assim. Então é uma coisa muito comum, vivi na roça a minha vida. Sim, né? sim. Então é diferente. Mas continuando, e o que acontece? Naquela época, pessoal, não se comia uma coisa chamada carboidrato. Então o que mais entope as artérias é o carboidrato. Provavelmente alguém de vocês já deve ter escutado Dr. Lai Ribeiro, vários outros profissionais renomados, né? Que diziam assim, olha, naquela época não se comia carboidrato, não se tinha problema cardíaco. Porque, ou melhor, eles falam assim, o que causa o problema das artérias entupidas é o açúcar. Então deixa eu te contar um segredo, pessoal. Todo carboidrato, ele vira açúcar. Sim. Ele é açúcar. Ele não precisa você comer o açúcar da cana para dizer que está comendo açúcar. Se você come um macarrão, se você come um feijão, um arroz, você está comendo só carboidrato. É o básico nosso, né? É o básico. Todo mundo coloca mais arroz, mais macarrão, menos carne, menos salada. Então o prato ele inverteu, Eda. Por isso que hoje em dia maiores mortes são por problemas, para quem não sabe, as pessoas mais morrem hoje por problemas cardíacos, que é circulatório, e depois entra os AVCs da vida. Olha que loucura, pessoal. De fato, é verdade mesmo. Nós invertemos. Antes, nós tínhamos um pedaço de carne que tinham que comer aquele pedaço de carne naquele dia, não tinha conservantes. Sim. Né? Então, veja bem, nós tínhamos que comer aquele pedação de carne e menos arroz e feijão. Agora não, nós colocamos bastante arroz e feijão, olha só. A inversão das coisas, né? Então, nós mais arroz e feijão. Automaticamente, né? É verdade. Olha só, arroz, feijão, macarrão. Olha, arroz, feijão e macarrão. Olha, nossa senhora. E eu vou contar uma outra coisa que é mais chocante ainda para muita gente. O feijão, ele é mais carboidrato que proteína, tá, pessoal? Nossa, verdade. Sim, Eda. Ele é um grão, Eda. Ele é um feijão, verdade, ele tem mais carboidrato. É farináceo. Sim. Nossa. Praticamente. Então, o feijão, ele tem ferro, Fábio, tem nutrientes, Sim. Mas se disser pra mim que ele é mais proteína do que carboidrato, ele não é. Porque senão você não precisaria da carne, você podia comer só feijão. Verdade. A gente vai quebrando paradigmas, né? Esse é o nosso objetivo aqui, mostrar a verdade, né? Claro, E então, pessoal, continuando isso, o carboidrato ele vira açúcar. O açúcar se junta com outra coisa no nosso sangue, e são as sujeiras,
as células mortas, que é aquilo natural que acontece, por apoptose, que a gente chama, que é a morte, a regulagem natural da célula. Sim. A gente começa a ter as intoxicações, os metais pesados do dia a dia que a gente respira. E isso tudo vai circulando no nosso sangue. Aliás, só que ele encontra uma coisa muito ruim, chamada açúcar lá. Sim, sim. E daí é que vem os problemas. Porque o açúcar se junta com ele e acaba fazendo uma coisa chamada placa de ateroma. Placa e de ele ateroma. começa a entupir os nossos vasos sanguíneos. Tá. Isso... Só que a mesma coisa que acontece ali acontece no cérebro. Ah, tá. Quer dizer, agora gostaria de te perguntar, tem idade para isso? Eu acho que quanto mais idade tem, mais endurecimento fica, mais duro fica, não? Não tem nada a ver com idade. Não tem, sabe por quê? Sabe por que não tem idade, Eda? Porque o que acontece? As pessoas novas hoje em dia estão já com esse problema porque já nasceram comendo carboidratos novinhos. Verdade. Antigamente, você dava leite e depois você metia um feijão na boca e um pedaço de carne, logo. É verdade. Agora não, agora você fica dando papinha, e fica na papinha, a vida não sai da papinha. Verdade. Por que mudou tanto o ser humano que só precisa de papinha, meu Deus? Né? É verdade. Nossa, realmente. Mas você criou seu filho, você que vai ter filho agora, a sua mãe, a sua avó, sabe o que está fazendo. Oxe. Se ela quer pegar um pedaço de carne e dar na boca, deixa ela dar, porque chupando. Você não morreu. Fica chupando. A mãe não morreu. Chupando a carne. Dava um pedaço de bife para as crianças, ela ficava chupando. Isso, vai chupando. Exatamente, lembra? Era assim. Nossa, eu tive 4 filhas e era assim. Pegava um pedacinho de bife e deixava elas se chupando e ficava chupando. Né? Aí o bagaço jogava fora, os cachorros comiam. Nossa, pegava o gosto quando podia, na primeira oportunidade comia. Sim. Com isso se mantinha nutrido. Exatamente. Mantinha nutrido. Agora você vê, que loucura. Fábio, aí você me fez a pergunta, mas isso acontece nos novos? Agora falando do AVC de novo, sabe por que acontece mais nas pessoas com mais de idade do que nas mais novas? Sim. Só por causa do processo de idade. Por quê? Porque os vasos sanguíneos estão ressecados no cérebro. Eles estão mais rígidos. Sim. Consequentemente, acontece que a placa de ateroma estando no nosso corpo, entupindo nossos vasos, faz o nosso coração sofrer um pouco mais para bombear o sangue. E com isso, quando chega no cérebro, aumenta muito a pressão arterial. Sim. Consequentemente, dá o derrame. E o derrame, assim, está ligado a algum horário, mais em algum horário, ou menos, né? Gostei da pergunta, Eda. Sabia que o maior índice... Olha primeiro, só para voltar aos índices, né? Hoje em dia é infarto, derrame e diabetes. Então tem muita coisa errada, as doenças. Então, diabetes, excesso de açúcar, o derrame, AVC, AVE, ele está relacionado... Aqui as pessoas antigas lembram como derrame, né? Sim. Ele está relacionado a problemas de entupimento dos vasos, ressecamento, e o infarto, a pressão arterial, quer dizer, e o açúcar que entope os vasos. Sim. Os três estão juntos? Nossa! Né? Os três estão juntos. Vixe. São as maiores doenças hoje. Sim. Então, você perguntou do horário, né? Horário, pessoal, você que tem idade, é muito mais problemático na questão do AVC nesse horário que eu vou falar. Quando você acordar para ir no banheiro, tenha muito cuidado a partir do horário que você deitou. Por quê? Porque o seu corpo relaxou, seus batimentos diminuíram, você está num processo de descanso. Aí a pessoa acorda com dor de barriga ou vontade de fazer xixi à noite, ela levanta com velocidade. Sim. Né? Sim. Então ela já dá um impacto no sistema circulatório. Né? Dá um impacto. Ela chega no banheiro, a mulher, principalmente, é a que mais tem problema, porque ela senta no banheiro para fazer o xixi. Sim. E daí, quando ela levanta, o que ela faz? Força. Muitos idosos caem no banheiro nesse horário e às vezes falecem ali porque ninguém socorre. Tá. Então seria... Porque é nessa hora que a veinha pode estourar. Olha, pelo esforço físico, então.
né? O esforço físico, porque você estava relaxado, né, Eda? Os teus vasos sanguíneos, eles estavam mais fechados, eles estavam mais constritos, quietinho lá. Aí você bota uma agitação de repente, é tipo não fazer um aquecimento do exercício. É verdade, aí vai romper mesmo, vai corromper qualquer coisa, né? Sim. Então você que vai no banheiro, na hora de levantar da cama, deite de lado primeiro, sente na cama, fique uns 2, 3 minutinhos, dá o tempo do sangue circular, do teu corpo entender o que está acontecendo. Isso eu não estou falando só para os mais velhos não, Eda, falo para os mais novos também. Sim. Esse negócio de pular da cama não dá certo, não é bom. É verdade, Não, mas acontece o seguinte, principalmente nesse frio, né? A gente vai protelando, vira aqui, vira ali, protela, dá um cochilo, quando acorda, falou, opa, tô sonhando que tô fazendo xixi. Então acorda correndo, não é assim? É bem assim. Piorou, né? Piorou, porque ainda mais no frio, onde o corpo vai estar jogando mais sangue, quer dizer, a pressão aumenta se a pessoa tem as placas de ateroma entupidas, exatamente, né? Então piora muito. Então, até o Nakamura fala, né? Principalmente de manhãzinha, quando acorda, que o corpo está se preparando já para dar um tchan, né? Se prepara para acordar, para ter energia, para circular tudo. Então é nesse momento também que pode acontecer, né? E por isso que eu falei do horário que é tão importante. Agora, sim... isso é muito importante, sem dúvida. Faz toda a diferença. Além dos ateromas, tem outra coisa que pode provocar o derrame? Então, os vasos sanguíneos constritos que estão fechados. Sim. A pressão arterial é a parte fundamental. Sim. Tem as questões genéticas. Sim. Tem as questões também de autoimune, tá, Eda? Às vezes a pessoa tem um problema autoimune e com isso ela tem uma degeneração, que é o caso do lúpus eritematoso. O lúpus eritematoso, ele pode comer os órgãos por dentro e também os vasos sanguíneos, e com isso você acaba ficando mais fraco. Eu conheço uma mulher de 25 anos que ela já tinha tido 8 derrames. Nossa! 8 AVCs no hospital, eu conhecia. E eu conversando com a Nath, né, todo mundo sabe que a Nath é a nossa assistente aqui, ela falou que a família todinha das mulheres morreram com derrame. Olha só, eu falei, pelo amor de Deus, né? Então, agora, Fábio, infelizmente nosso programa é curto intestino hoje. Preso também, viu, Eda? Intestino preso, então vamos, amanhã, sábado, sábado às 9 horas, vamos falar desse intestino preso aí, então? Tudo bem? Vamos lá. Tá bom, ótimo. Então, Fábio, muito obrigada pela sua participação hoje, muito obrigada mesmo, e até amanhã com mais informações sobre a parte do derrame 2, tá bom? Muito obrigada, perfeito. Então. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Amanhã ele estará no nosso espaço, só ligar nos telefones 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 11 98 605 4628, 11 98 605 4628, para você marcar a sua consulta. Bom, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso programa, lembrando também que a terapia do Nakamura com a acupuntura em moxa todos os dias, né, de segunda a sábado, e você também pode ligar nesses telefones para marcar a consulta. Lembrando que Nakamura-san trabalha com a acupuntura em moxa, né, que é a terapia oriental, e também trabalhando com o nosso Yin e Yang, tá? O nosso endereço é na Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Grande abraço a todos, muito, muito obrigada. E também lembrando mais uma vez que nosso programa vai ao ar no sábado às 9 horas. Tchau, tchau.